Fala, terceiro ano. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho de tensões geopolíticas na Europa, conflitos separatistas na Europa, né? Sempre quando a gente fala de conflito de etnias, né, religiões diferentes, a gente associa ao Oriente Médio, né? Associa Oriente Médio, talvez um pouco de África, como se não existisse conflitos, né? Mas a gente vai perceber que, na verdade, a Europa nada mais é que, né, que uma grande, né, colcha de retalhos de etnias e religiões diferentes. Então, sim, talvez seja menos divulgado, talvez, pode ser, mas existe também problemas, né, de conflitos, domínios aí de povos sobre outros que disputam territórios dentro da Europa. Eu vou destacar os mais importantes para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, podem me chamando aí nos WhatsApps, ok? Então, a primeira que a gente vai falar é na Bélgica, olha só, é uma divisão étnica complexa. Eu não sou muito fã de futebol, né? Mas para quem gosta, vai perceber, se você pegar lá, né, aquelas álbuns de figurinhas da Copa, vocês vão perceber que geralmente os nomes dos países, né, aparecem sempre ali da forma que é escrita no país, tá certo? E no caso aí o Brasil vai aparecer Brasil com S. A Bélgica vai ser o único país que aparece com dois nomes diferentes, devido aí à divisão étnica que existe dentro do país, né? Que é a divisão dos Flandres e a Valônia, tá? A região do Flandres é uma região no norte, a gente tem aí uma grande maioria, que a gente pode falar, né, de flamengos, né, ou dominada pelas etnias holandesas, e a gente tem na região sul a Valônia, tá? O que acontece? Na região norte, você tem uma concentração industrial muito maior, você tem uma empresa, assim, serviços muito mais específicos, né, na região norte. Isso faz com que a região do Flandres seja mais desenvolvida do que a região sul, tá? Então, esse conflito separatista aqui vem, né, uma solicitação por parte do norte que quer se separar aqui da região sul, tá? Que de acordo com eles, o que acontece? O Flandres, né, por ter saída para o mar, por ter uma maior quantidade de empresas e serviços, faz com que ele seja mais desenvolvido, logo ele gera mais capital para a Bélgica, tá? E o que acontece? Eles alegam que a Valônia suga esses recursos que deveriam ficar para o norte, tá? Então eles geram muito mais capital que a região sul, então eles acreditam que aquele capital deveria ficar para ser investido na região norte e não na região total aí da Bélgica, tá? É um conflito que existe, eles reivindicam a autonomia, mas na verdade ainda não houve, né, essa separação. É um movimento separatista bem sutil que acontece ali na Europa, tá? Na Espanha, a mesma coisa. As pessoas talvez não saibam, né? Mas existem dois movimentos separatistas dentro da Espanha, que é o País Basco e a Catalunha, tá? Mais do que uma separação, né? Que envolve etnias diferentes, que vai envolver territórios que eles querem autonomia, tem uma relação com a estrutura política também. Atualmente a Espanha ela é um regime monárquico, tá? E eles alegam, né, nessas regiões, tanto o País Basco quanto a Catalunha, que isso não abre para a possibilidade de participação política, né? Porque se é um regime monárquico, logo só a monarquia ali que vai participar da política, tá certo? Então eles falam que é antiquado para o cotidiano atual você ter monarquias e eles gostariam de ter o direito maior da participação na política, tá? O País Basco, não sei se vocês perceberam, é aqui no norte, né? É uma região no norte da Espanha, tá? E eles ficaram conhecidos porque eles criaram, né, um movimento, né, bastante agressivo, um movimento que foi chamado até de terroristas, aí, que é o ETA, tá? O ETA é uma sigla que em basco quer dizer Pátria Basca e Liberdade. Por que houve necessidade houve necessidade não, né? Mas por que houve a criação de um movimento terrorista dentro da Espanha, tá? Porque os bascos, eles foram bastante reprimidos durante a ditadura espanhola de Francisco Franco, tá? Não podiam desenvolver, né, praticar seus costumes, praticar sua cultura, religião, certo? Então, por conta dessa repressão muito grande, eles começaram a atuar na região ali, já que não vai separar pacificamente, a gente vai começar com alguns atentados dentro da Espanha para forçar essa separação, tá?
desativou, então, aqui, né, a luta armada, manutenção de ideais republicanos e separação da Espanha, né, é isso que eles desejavam, certo? E a região da Catalunha é uma região, né, se a gente voltar aqui um pouquinho mais a leste, né, da Espanha, certo? E é uma região que também, a nordeste da Espanha, né, desculpa, eu falei errado. Está mais no nordeste da Espanha, é uma região que é mais conhecida porque a gente tem o Barcelona, né, que é uma cidade importante na Espanha. Diferente do País Basco, é um movimento mais pacífico de independência, tá? Que eles pedem a separação do restante da Espanha. Qual é o argumento que se utiliza? Principalmente o argumento econômico, tá? De acordo com eles, a região da Catalunha gera, né, 20% do PIB da Espanha, então é aquele papo muito parecido que a gente viu da Bélgica, né? Pô, a gente que mais gera capital, que mais movimenta a economia da Espanha, a gente não quer dividir isso com o restante do território. Isso deveria ficar aqui, já que a gente é a região que mais gera capital, tá? Então, 15% da população nacional e 20% do PIB da Espanha, tá? Boa parte da receita não fica na região, então essa é a reivindicação que eles pedem, tá? Para quem, de novo, gosta de futebol, né? Acho que algumas coisas ficam um pouco mais visíveis, mas existe uma rivalidade muito grande, né? Quem gosta aí pode concordar ou discordar comigo, que é o Real Madrid com o Barcelona, né? Existe uma série de conflitos, já foram. No caso aqui na foto é o Messi é argentino, não faz muito sentido, eu peço perdão aqui pela foto utilizada, mas existe já uma série de episódios de conflitos aí dentro do campo por discussões políticas, tá? Por conta disso, de eles querendo a separação. Barcelona quer a separação, não quer mais fazer parte da Espanha, tá? O terceiro conflito, eu tô falando mais rapidinho porque são conflitos menos cobrados aí que a gente vê no vestibular, tá bom? Os movimentos em relação de Reino Unido e a Irlanda do Norte, tá? Antes da gente entender esse conflito, a gente precisa entender o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha e o que é Inglaterra, que as pessoas confundem bastante, tá? Inglaterra é um país pertencente à ilha, tá? A ilha da Grã-Bretanha, certo? Quando a gente fala em Grã-Bretanha, a gente está falando da ilha maior, tá? Então, entra País de Gales, Inglaterra e Escócia. E quando a gente fala Reino Unido, a gente está falando, né, do Estado Reino Unido, que vai incorporar também aqui a Irlanda do Norte. Perceba que a República da Irlanda, né, ou a Irlanda do Sul, ela não faz parte do Reino Unido, ela é um país independente em relação ao restante dos outros países, né, do Reino Unido. E o que vai acontecer? A região da Irlanda, ela sempre foi uma região que tinha uma grande concentração de... Desculpa, né? A Irlanda do Norte, ela tinha uma característica diferente, né, do restante do Reino Unido, tá? Porque você tinha ali, ó, dentro da Irlanda do Norte, né, 58% da população era protestante, de origem britânica, e imigrantes escoceses e ingleses, tá? E o restante da população era católica, de origem irlandesa. Então, o que a gente percebe, né? Que os ingleses, os escoceses, né? Eles começam a sair das outras regiões do Reino Unido e começam a ir para a Irlanda do Norte. E o fato deles terem, né, uma religião diferente, deles serem protestantes, isso desencadeou, né? Trouxe uma instabilidade bastante grande dentro do país, tá? Os católicos, que eram os descendentes da ilha, né, eles eram irlandeses, eles vão começar um movimento chamado de IRA, tá? Que é o Exército Republicano Irlandês. Esse movimento começa a fazer uma série de atentados terroristas dentro do Reino Unido para tentar se separar, tá? A ideia era tentar se juntar novamente com a Irlanda, da República da Irlanda, tá? E se desvincular ali do Reino Unido, tá certo? Então, uma série de atentados contra o Estado britânico pedindo a independência, tá certo? Mas, posteriormente, o IRA, ele é suprimido e hoje eles vivem ali em uma relativamente paz, tá? Mas houve esse movimento aí de tentar desmembrar a Irlanda do restante do Reino Unido, tá? A região dos Balcãs é uma região de bastante, né, instabilidade, tá certo? Principalmente posterior à Guerra Fria, tá?
Perceba que já é uma região que já a configuração das fronteiras já se alteraram bastante, né, no decorrer dos anos aí, e isso vai fazer com que haja disputas até hoje por territórios. Então pensa só, né, é o que a gente comentou da concha de retalhos, né, a quantidade de etnias diferentes que você vai ter aqui, e que isso vai fazer com que haja uma disputa territorial muito grande, tá certo? Isso vai intensificar bastante pós-Guerra Fria, tá? Então, o que acontece? Em 91, você tem o fim do Pacto de Varsóvia. Lembra, durante a Guerra Fria, né? Cria-se a OTAN, que são os exércitos, né, do Ocidente que se unem, e o Pacto de Varsóvia era os países socialistas que se uniam, tá? E de alguma forma, o Pacto de Varsóvia é que também mantinha, né, era responsável pela manutenção do socialismo nos países e as repúblicas socialistas, tá? Com o fim da Guerra Fria, com o fim do Pacto de Varsóvia, diversos países, né, estão vendo ali a possibilidade de conseguir a independência, né? Não tem mais a submissão ao socialismo. Então, essas repúblicas começam a lutar por independência. Quem são elas, gente? A Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Geórgia, Daguestão, Ossétia do Sul, Chechênia, tá? Quase todos conseguem a sua independência. A gente vai falar um pouquinho aqui dos mais importantes, tá? A Iugoslávia, pós Segunda Guerra Mundial, foi uma região, né? É um país que hoje em dia ele não existe mais. Se vocês olharem aqui, né, no mapa, depois, posteriormente, ela se fragmentou em diversos países menorzinhos, tá? Mas na Segunda Guerra Mundial, ela era um único país e ela era socialista, tá? Só que dentro de um mesmo país, a gente tinha a presença de sérvios, croatas, bósnios, albaneses e eslovenos. Então, etnias diferentes, né, ocupando e se desenvolvendo no mesmo espaço, tá? Quem comandava na época da guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, a região da Iugoslávia era um general, que era chamado de General Tito, ele era chamado de mãos de ferro, né, porque ele era bastante autoritário e repressor, e ele tinha como etnia, ele era um croata, tá? E a partir do seu falecimento, a gente começa a ver um movimento forte de independência. E o que eles diziam, né? Que a Iugoslávia, por ter um presidente, um representante, um líder que era croata, por longos anos a Croácia, né? Os croatas foram favorecidos, tiveram privilégios frente às diversas etnias que existiam. Então a gente vai ver que principalmente na Iugoslávia, a maior tensão vai ser sempre entre sérvios e croatas, né? Na qual que os sérvios alegavam que eles tinham maior privilégios. E é sempre aquela coisa, né, gente? O revanchismo. Se durante o general Tito, né, vocês tiveram privilégios, agora vocês vão sofrer, tá? Então, na Sérvia, no território da Sérvia, vai subir ao poder, né, um cara que ele chama Slobodan Milošević, tá? Esse cara é considerado, né, na história da geopolítica, um dos líderes aí mais violentos, né, que houve dentro da Europa, tá? Tanto que ele tem uma série de apelidinhos aí, né? Saddam dos Balcãs, comparado ao Hitler, porque para garantir a autonomia da Sérvia, ele cometeu diversas atrocidades na população ali, né? Ele era muito a favor da limpeza étnica, então todo mundo que era croata, ou melhor, todo mundo que não era sérvio deveria morrer, então assim, foi bastante triste o que aconteceu nesse período aí na região dos Balcãs, tá? A primeira guerra que a gente vai ter, né, de movimentos separatistas na região é a Guerra da Bósnia, que é de 1992 a 1995, que foi conhecido como Cerco de Sarajevo, tá? Que é a capital da Bósnia. A gente teve o resultado aí, né, cerca de 100 mil mortes e mais de 2 milhões de refugiados. Tá? Uma tensão muito grande, genocídio, né, em relação à população da Bósnia, em relação aos croatas, tá? E tomou uma tamanha proporção que passou a não ter infraestrutura nas regiões, né? Então a ausência não era só uma guerra, nem um genocídio, né, que estava acontecendo, mas também a ausência de água, alimentos, energias, tá? Algo que ficou bastante marcado na guerra aí da Sérvia, né, a guerra da Bósnia,
foi que eles utilizavam, né, estupro como arma de guerra. Então, os soldados, né, sérvios, eles eram bastante violentos com a população, principalmente com a população feminina, né? Era como se uma forma de ofender, né, a população croata, os bósnios, né? Então, eles estupravam as mulheres numa forma de demonstração de poder, de soberania, destruição de vilas, massacre da população e ataques bombas, tá? Um caso que ficou bastante conhecido foi o massacre da vila de Srebrenica, tá? Que eles chegaram, o exército sérvio chegou nessa região aí e todo mundo que era idoso, mulher e criança foi expulso, né? Então era uma vila e essas pessoas elas foram expulsas e todos os homens que estavam nessa vila, né, nessa região, homens e adolescentes acima de 12 anos foram mortos. Então era essa forma que eles trabalhavam, extremamente violenta, tá? Existe eu não coloquei o nome aqui, talvez aqui, Fax para Sarajevo, né? É um livro escrito, né, por um bósnio, se não me engano, eu não consigo lembrar exatamente, mas ele fez uma história em quadrinhos, né, contando o que foi o cerco de Sarajevo, tá? O que foi essa guerra. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade depois, né, tá em inglês, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade depois de entender melhor o que foi essa guerra, vocês podem procurar na internet aqui, ó, Fax para Sarajevo, ok? Aqui os corpos, né, lembra que eu comentei com vocês que nessa vila de Srebrenica, né, eles foram jogados num penhasco, né, toda a população morta, e eles recentemente conseguiram, né, tem um nome, né, quando eles conseguem encontrar os corpos e enterrar, tá? Mas é uma história bastante triste, viu, gente? Qual que era a opinião pública, né? A gente sempre pede a intervenção, né? Cadê a ONU nessas horas? Cadê os Estados Unidos, a União Soviética? A gente estava no período de Guerra Fria, então eles estavam muito ocupados para intervir, tá? Os Estados Unidos estavam na Guerra do Golfo, tá certo? Então eles não queriam intervir. Uma forma de tentar acabar com o conflito, ele vai lá e entrega armas aos croatas. Acho que é a melhor forma, né? Assim, eu não posso intervir, eu não posso ajudar agora, mas tá aqui esse armamento, vê aí o que vocês conseguem fazer por hora, né? Então só piora o massacre, tá? Enquanto os Estados Unidos viviam a Guerra do Golfo, a União Soviética estava entrando na crise econômica muito grande, tá? Só em 1995 passa a ter o Tratado de Paz, né? Principalmente depois que os croatas passam a ter o armamento aí e treinamento norte-americano, eles conseguem ter uma superação aí em relação aos sérvios, né? Delimita-se novas fronteiras e chega-se em 95 um Tratado de Paz, tá bom? Outro conflito que é bastante recente é o de Kosovo, Kosovo, toda vez eu falo errado, tenho uma dificuldade, não sei porquê, que é essa região aqui, ó, que pega Montenegro e Sérvia, tá? Kosovo, gente, é uma região que tem uma grande concentração de albaneses, certo? Ó, perceba aqui a aproximação com a Albânia, muçulmanos da Albânia, certo? E eles reivindicam aqui, perceba que a grande maioria do território deles é dentro da Sérvia, tá? E na Sérvia, mais do que etnias diferentes, né? Você tem aqui uma religião diferente. Então, Kosovo, eles são muçulmanos e os sérvios, eles têm como religião os ortodoxos, né? O cristianismo ortodoxo. Então, existe aí tanto a questão da etnia quanto a questão da religião também, tá? E eles começam a passar aí a pedir independência em relação à Sérvia. Assim como foi com os croatas, começou uma repressão muito grande e limpeza étnica, certo? Mas antes de tomar uma proporção tão grande como foi ali na região da Bósnia, a OTAN interviu, tá? Porque a região de Kosovo, né, é uma região muito mais enfraquecida, certo? Não era militarmente, tá? Então, para não virar um genocídio, uma guerra civil tão enorme, né, para aumentar ainda mais os refúgios, né, tentativa de ir para a Europa Ocidental, a OTAN, ela faz aí uma intervenção antes que virasse um genocídio igual foi ali na Croácia e na Bósnia, tá? Em 2008 eles alcançam aí a independência deles, né? Por que independência com 3 pontinhos? Porque hoje eles não são dominados pelos sérvios,
tá? São reconhecidos pela União Europeia, mas não é reconhecida pela ONU, tá? Então, por isso que é esse ponto de interrogação. Porque alguns povos, né, alguns países reconhecem, outros não. Por que a ONU não reconhece? Porque tem a Rússia, né? A Rússia, ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU, que são 5 países, né? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. A gente fala, né, que a gente vive uma democracia, mas a nossa democracia gira em torno desses 5 países que dominam aí, né, a geopolítica mundial. E a Rússia tem uma aproximação muito grande com a Sérvia. Então, sempre que existir essa aproximação entre Sérvia e Rússia, ele vai vetar e não vai deixar a ONU reconhecer Kosovo como um possível estado, tá certo? Perceba, né? Olha só a bandeira, as manifestações de Kosovo sempre tem a presença da bandeira da Albânia, né? Então, ó, tem aqui Kosovo, tem aqui a bandeirinha da Albânia para mostrar, né, a aproximação que existe de fato entre esses dois países. Aqui algumas imagens, né? Os refugiados, as mortes que aconteceram. E houve esse episódio que ele ficou bastante conhecido, foi na Copa de 2018, né? Muitos jogadores da região do Kosovo, né? Eles se naturalizaram da região da Suíça, tá? E eles participaram, né, da Copa de 2018. E esses 2 jogadores, eu não sei se eu vou falar o nome deles, né, certo. Eles são naturalizados da Suíça, mas eles são da região de Kosovo, que é o Sherdan Shaqiri e Granit Xhaka, não sei se estou falando o nome certo deles. E o que aconteceu na Copa de 2018, a Suíça foi... É Suíça ou Suécia? Que eu nunca sei, mas eu acho que é Suíça, né? Deixa eu só confirmar aqui, gente, para eu não falar besteira para vocês. Isso, eles são suíços mesmo. E tava tendo na Copa de 2018 na Rússia, Suíça versus a Sérvia, tá? Foi isso mesmo. E no momento que eles fizeram o gol, eles fizeram, né, a águia que tem na bandeirinha aí da Albânia, certo? Quem quiser procurar depois os vídeos, né, eles vão fazer esse símbolo para a torcida da Sérvia, né, uma afronta. E daí, nossa, a movimentação ali, a torcida quase entra no campo para bater neles, né? Então isso mostrando aí a rivalidade mesmo que existe entre a Sérvia e a população de Kosovo, tá? Ainda falando ali na região, a gente fala do governo, né? Da anexação da Crimeia. Isso aqui a gente já comentou na aula de blocos econômicos, tá? Que a Crimeia, que é uma região da Ucrânia, ela foi anexada de volta pela Rússia, tá? Por quê? Porque a Ucrânia foi convidada para participar da União Europeia e a CEA, né? Que é a Comunidade dos Estados Comunidade dos Estados Independentes, né, que é ali da região da Rússia, eles censuraram a Ucrânia, do tipo assim, se você for entrar para a União Europeia, você está desconvidado de participar do nosso bloco, tá? Então isso trouxe uma instabilidade muito grande para dentro da Ucrânia e numa forma, né, uma desculpa aí de dizer que estava protegendo a população russa que vivia na Crimeia, o governo do Putin foi lá e pum, anexou de volta como se fosse território dele. Tá? Estados Unidos não fala nada, União Europeia também não fala nada, então atualmente é o status aí que se encontra a anexação da Crimeia, tá certo? Isso aí é atualidades, é bom vocês ficarem por dentro. Na aula de blocos econômicos eu explico isso daqui mais detalhadamente, né? Senão nossa aula vai ficando muito extensa. E para finalizar, gente, o conflito da Chechênia, tá? É um país que fica na região do Cáucaso, tá? E o que é importante na Chechênia? É onde passam os benditos dos gasodutos da Rússia. Lembra que eu comentei em algumas aulas com vocês, né? Que a Europa depende quase que 100% do gás natural que vem da Rússia. Então tem uma série de gasodutos que passam na região. E esses gasodutos, né, na região do Cáucaso, é uma questão. Diversos países que estão nessa região, né, sofrem por conflitos até hoje, porque eles não conseguem autonomia, não conseguem independência em relação à Rússia,
Por quê? Porque o gasoduto passa pelo território deles, né? E a Rússia dificulta a independência deles com medo de perder a soberania não, né? Mas o poder sobre esses gasodutos, tá? Então, o século XXI, a Rússia, né? A gente vê a Rússia retomando alguns territórios e aquela região do Cáucaso, ela sempre foi disputada por diversos povos, tá? É um espaço geopolítico importante de conexão, né? Você conecta ali a Europa com a Ásia, Oriente Médio, tá certo? Então é uma região que sempre foi muito disputada, tá? E pós a Guerra Fria, como eu comentei, diversas delas conseguiram as suas independências, exceto a Chechênia. Vamos entender por que a Chechênia não consegue, tá? Alguns fatores. Em 1922 e 53, no período ali de pós, né, Segunda Guerra Mundial, pós ali Guerra Fria também, durante a Guerra Fria, a Chechênia era usada como uma região de exilação de inimigos políticos, tá? Então, todo mundo que era inimigo do governo de Stalin era jogado em campos de concentração ali na Chechênia, tá? Então, pense só, né, a população da Chechênia, que tem uma etnia, que tem uma cultura, que tem um costume, de repente você vê uma chegada de um monte de russos, né, exilados chegando na região. Então, isso já trouxe ali uma questão, né, um problema para a região da Chechênia, tá? Outra questão que faz, né, com que os russos não deixem que a Chechênia entre, né, em independência é a questão do solo, tá? A região da Rússia, da Ucrânia e a Chechênia, eles têm o solo de Chernozion, que a gente fala que é o solo mais rico em matéria orgânica, como vocês estão vendo, né? É esse solo bastante preto de origem vulcânica e ele é um dos mais férteis do mundo, tá? Então, aqui na Chechênia, ela é muito utilizada para a produção de alimentos na região. Então, eles também não deixam ela assim, ser independente por conta, né, desse solo que tem na região e a passagem de oleodutos e gasodutos, né? Eles não querem perder o poder, né, a posse desses oleodutos e gasodutos. Então, eles dificultam aí que a região da Chechênia seja independente, tá? Obviamente, sempre vai ter conflitos, né, invasões aí, tentativas de limpezas étnicas, mas em 94 eles chegaram a um acordo, tá? Então, atualmente existe uma relativa independência em relação à Rússia, tá? Mas há uma independência política, eles podem escolher os seus representantes, tá? Mas ainda há um controle muito grande, principalmente referente à produção agrícola e os oleodutos, tá? Em 99, a gente teve guerra ao terror russo, né? Então, rebeldes chechenos começam a fazer atentados dentro da Rússia. Tem diversos atentados, né? Eles já tentaram explodir um teatro que tinha diversas pessoas lá dentro. Eles tentaram fazer um atentado em escolas, né? Tudo aí para tentar a sua independência, né? Ataques à sociedade civil, ok? E em 2006 cessaram os conflitos. Atualmente, quem é o presidente é esse homem aqui, que eu não consigo falar o nome dele, né? Ramzan Kadyrov, acredito que é esse. E ele é uma figura bastante peculiar, assim, né? Ele é bastante conservador. A Chechênia já foi acusada de campos de concentração de homossexuais, né? É proibido, né? Na Chechênia é proibido, na Rússia, inclusive, a homossexualidade é proibida. Ficou, né, bastante conhecida na época da Copa, né, em 2018, eles pediam para que a população, os turistas, né, homossexuais que estavam no país, que não ficassem andando de mão dadas, que não tivesse ali demonstração de carinho em público, porque era proibido dentro da Rússia, tá? E daí nunca foi comprovado de fato isso, mas ele é uma figura bem peculiar aí, tá? Então, algumas notícias, né? Estados Unidos pune o presidente da Chechênia por tortura. A Chechênia está tentando exterminar homossexuais. Então, é uma região aí bastante complicada, tá? Perceba que são movimentos que alguns já cessaram, né? Outros ainda estão em percurso.
mas é o que mais cai, tá? Não que não haja outros conflitos ali na região, mas talvez os mais cobrados aí no vestibular são os que eu listei para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, eu ressalto aí que eu estou à disposição nas redes sociais. Certo, pessoal? Semana que vem a gente fala de Oriente Médio, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes, tá bom? Para fechar aí o nosso ano, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.